meia-noite 1, estamos em 31 de março de 2019, 55 anos após 1964. O que houve lá? Houve um contragolpe contra o movimento mundial que se anunciava. Então, vamos agora ler a ordem do dia, rapidamente aqui, enquanto comemoramos esse dia. Comemoramos ou rememoramos? Não. Rememorar de cu é roubo. Então vamos lá. As Forças Armadas participam da história da nossa gente, sempre alinhadas com as suas legítimas aspirações. O 31 de março de 64 foi um episódio simbólico dessa identificação, dando ensejo ao cumprimento da Constituição Federal de 46. Era legítimo. Quando o Congresso Nacional, em 2 de abril, declarou a vacância do cargo de presidente da República, ou seja, Jango foi lá para o sul, fugiu com Brizola, e Brizola depois fugiu fantasiado de mulher para o Uruguai, mas isso é outra história. Declarou a vacância do cargo. A eleição indireta do presidente Castelo Branco, que tomou posse no dia 15. Enxergar o Brasil daquela época, em perspectiva histórica, nos oferece a oportunidade de constatar a verdade e, principalmente, de exercitar o maior ativo humano, a capacidade de aprender. Jovem, aprenda. Desde o início da formação da nacionalidade, ainda no período colonial, passando pelos processos de independência, afirmação da soberania e de consolidação territorial, até a adoção do modelo republicano. Obrigado, militares, pela liberdade e democracia. Já falamos sobre isso aqui. O país vivenciou com maior ou menor nível de conflitos, evolução civilizatória que o trouxe até o alvorecer do século XX. O início do século passado representou para a sociedade brasileira o despertar para o fenômeno da industrialização, da urbanização, da modernização que haviam produzido desequilíbrio de poder, notadamente no continente europeu. Eu espero que o Fábio esteja gravando, senão eu vou castrá-lo. Como resultado do impacto político e econômico e social, a humanidade se viu envolvida na Primeira Guerra Mundial e assistiu ao avanço das ideologias totalitárias. Não confunda totalitário com autoritário. Pesquisa no Google que você vai aprender mais. Em ambos os extremos do espectro ideológico, com o face de uma mesma moeda, tanto o comunismo quanto o nazifascismo nacional socialista passaram a constituir as principais ameaças à liberdade e à democracia. Contra esses radicalismos, o povo brasileiro teve que defender a democracia com seus cidadãos fardados, mas não com essa farda, não com essa farda, como essa farda. Em 1935 foram desarticulados os amotinados da intentona comunista, muito subestimados, mas foi o primeiro ponto que dava sinais da merda do caminho errado que a gente estava indo. Na Segunda Guerra Mundial foram derrotados na Força do Eixo com a participação da Marinha do Brasil. No patrulhamento do Atlântico Sul e Caribe, do Exército Brasileiro com a Força Expedicionária Brasileira, até onde Montes, na Itália, é a cidade onde mais enaltece os brasileiros, canta até os hinos na língua nacional. Os italianos cantam. Os campos de batalha da Itália. Você testemunha de eu vi isso. A geração que empreendeu essa defesa dos ideais de liberdade, com o sacrifício do brasileiro, voltaria a ser testada no pós-guerra. A polarização provocada pela Guerra Fria entre as democracias e o bloco comunista afetou todas as regiões do globo, provocando conflitos de natureza revolucionária. Quando fala revolucionária, até guerra, muito emocionante. Nossa, bom. No continente americano, a partir de 50. O 31 de março de 64. 31 de março de 64. Esse meu colega filmador nasceu no dia seguinte de 64. Filhote do regime. Estava inserido no ambiente da Guerra Fria, que se refletia pelo mundo e penetrava no país. As famílias do Brasil, TFP, estavam alarmadas e colocaram-se em marcha. Diante do cenário de graves convulsões, foi interrompida a escalada em direção ao totalitarismo. Repito, foi interrompida. Ou seja, ia dar merda. Diante do cenário de graves convulsões, as Forças Armadas, atendendo ao clamor da ampla maioria da população,
Um abraço, Roberto Marinho. Roberto Marinho. Obrigado. Show, hein, Roberto Marinho. Ei, Rede Globo, é. Roberto Marinho. Tamo junto. Parceiro, brother. Você tá sabendo. Como dizia o William Bonner, não, Bolsonaro, você não vai falar isso agora, foi em cadeia nacional. Assumir o papel de estabilização daquele processo. Em 79, um pacto de pacificação foi configurado na lei da anistia, ampla, geral e restrita. Ampla, geral e restrita. Agora, só alguns recebem, mas tudo bem, isso não é o caso. Tem um processo aí que vai resolver isso. Petezada que recebe. Definitiva e enriquecida com os aprendizados daquele benefício. As lições aprendidas com a história foram transformadas em ensinamentos para novas gerações. Como todo processo histórico, o período que se seguiu experimentou avanço. As Forças Armadas, como instituições brasileiras, acompanharam essas mudanças em estrita observância ao regulamento democrático, vem mantendo foco na sua missão constitucional e subordinadas ao poder constitucional, com o propósito de manter a paz e a estabilidade para que as pessoas possam construir suas vidas. 55 anos passados, a Marinha, o Exército, a Aeronáutica reconhece o papel desempenhado por aqueles que, ao se depararem, inclusive meu pai, que era ameaçado de morte, ele falava para mim diariamente: meu filho, eles querem nos matar, eles querem destruir o país para nos matar. Falava isso textualmente. Ao se depararem com o desafio próprio da época, agiram conforme o anseio da nação brasileira. Jornais, revistas, tudo isso. Mas o marketing cultural apagou isso. Mais que isso, reafirma o compromisso com a liberdade e a democracia, pelas quais tem lutado ao longo da história. Então, para todos nós, vamos todo mundo falar junto? Muito obrigado, contra-golpe de 1964, pela nossa liberdade e democracia. Tamo junto! Valeu, galera. Massa. É essa! Finish. Tamo junto!